Muitos pensam que Marco Polo, um lendário viajante e explorador, nasceu em Veneza, mas não é verdade. Bom dia, Croácia, bom dia, os croatas, bom dia, barco, bom dia, Rui Pinto. Mais um dia a bordo. Isto começa a ser muita água à minha volta todos os dias. Bem, vamos lá levantar, porque hoje temos mais um dia de navegação, embora hoje não seja muito grande. E ainda vamos ao pequeno almoço para depois zarpar daqui em direção à próxima cidade. Bora lá. Rui Pinto a fazer exercícios matinais. Ruizinho, estás a aquecer os músculos? Acordei com umas dores de costas. Já Parece aquela moto. Parecias aquela moto, mano. Mas foi da cama? O sol ainda praticamente está a nascer. Esta noite houve montes de vento. Não é nada. Ué, tu estás sempre a dormir. Até houve uma chamada de May Call. Mayday. E tu sempre a dormir. Eu ouvi. Ouviste. Ouviste para dentro. A nossa viagem chegava agora ao quarto dia. Rumávamos em direção a uma das ilhas mais belas de toda a Croácia e do mar Adriático. O seu nome? Korčula. Korčula é uma ilha no mar Adriático, ao largo da costa da Dalmácia, e é uma das ilhas mais populares da Croácia. O seu lado leste quase toca a ponta oeste da península de Pelješac, separadas por estreito homónimo. Com uma área de 276 km², tem um interior montanhoso que atinge uma altitude de 568 metros. Chegamos agora ao porto e vamos atracar aqui na marina. Vamos arranjar. É a primeira vez que vamos atracar na marina durante esta viagem. Vamos pôr o barco na marina e vamos hoje ficar a dormir atracados, porque nós temos ficado nas últimas noites sempre a dormir com a âncora, ancorados em baías, mas nunca atracados à terra. Portanto, hoje vai ser um bocadinho diferente. Vamos lá então atracar o barco no porto. A Kate, que é nova-zelandesa, que está connosco, já está a largar a âncora lá em cima, na proa. Pick it up, Kate. Kate. Pick it up! More out. More out. There you go. There's a mega boat. Estamos a atracar aqui na marina de Korčula. Não é bem é a segunda marina, mais próxima da cidade. Oh, Nisa! E chegamos à cidade de Korčula, certo, Rui? Korčula. Korčula, segundo o Rui, porque o Rui fala croata, que é uma coisa... O C que tem assim uma coisinha em cima, esse X. Portanto é Korčula. Korčula. Chegamos à cidade de Korčula. E o Rui até ficou com os cabelos em pé. Korčula foi colonizada pelos gregos no século IV a.C. e posteriormente ocupada por romanos, godos, eslavos, bizantinos e genoveses. Os reis da Hungria e da Croácia e os duques da Bósnia residiram aí e potências como a Rússia, a França, a Grã-Bretanha e o Império Austro-Húngaro também ocuparam a ilha. Hoje, da parte da tarde, viemos fazer uma experiência com prova de vinhos aqui na ilha. É uma produção vinícola que produz vinhos brancos, rosés e tintos. Vamos então experimentar os vinhos aqui nesta vinharia, winery.
A principal cidade de Córcula, com o mesmo nome, está situada num promontório rochoso perto da extremidade leste da ilha. A cidade velha está completamente muralhada e é uma cidade veneziana do século XVI, quase perfeitamente preservada, com acrescentos barrocos posteriores, estando na lista de tentativa de Património Mundial da Unesco desde 2007. Córcula é considerada o local de nascimento do viajante Marco Polo, que terá ali nascido por volta de 1254, e é um dos destinos turísticos mais populares das ilhas da Croácia. E agora está um vento louco, mas nós vamos a um dos bares aqui na cidade que fica no topo de uma das torres da muralha. Certo, Rui? Ora lá! Pois então, a técnica para chegarem bebidas ao bar é através deste elevador. O barman faz as bebidas lá em baixo e as bebidas chegam cá acima, ao topo da torre. E este é um dos melhores locais para se ver o pôr do sol aqui na Croácia. Muitas pessoas visitam a cidade velha de Córcula em apenas um dia, mas vale a pena dormir lá, mesmo que não se explore o resto da ilha. A cidade velha de Córcula é um lugar que parece um conto de fadas, digno de cenário de filme. É um dos lugares absolutamente a não perder no seu itinerário pelas ilhas da Croácia, quer chegue lá a partir de Split ou de Dubrovnik. Córcula é uma pequena cidade medieval muralhada, construída numa pequena península da costa nordeste da ilha, um dos complexos urbanos mais importantes e mais bem preservados de todo o Adriático. E chegamos à casa de Marco Polo. Rui, queres-nos falar sobre Marco Polo? Havia muito a dizer, mas foi um viajante lendário do século XIII. Aprendemos na escola que Marco Polo, o viajante e aventureiro mais famoso do Ocidente, era veneziano, mas, na realidade, terá nascido em Córcula, sob então domínio veneziano. Na sua terra natal, há um pequeno museu dedicado a ele e que não deve perder. O Centro de Interpretação de Marco Polo é um local único, onde os visitantes têm a oportunidade de conhecer a vida e o legado de Marco Polo, com um contexto histórico que conduziu às suas viagens, o próprio percurso, as dificuldades, as novas descobertas e os modos de vida noutras partes do mundo, bem como o seu contributo para a aproximação entre Oriente e Ocidente. Muitos pensam que Marco Polo, o lendário viajante e explorador, nasceu em Veneza, mas não é verdade. Nasceu na República de Veneza, não na cidade de Veneza, e aqui na cidade de Córcula, ou Cúrcula, aqui o que é hoje a Croácia, que quando Marco Polo nasceu fazia parte dos territórios que pertenciam à República de Veneza. Portanto, faz este ano precisamente 700 anos que Marco Polo morreu e celebra-se as suas lendárias viagens. Portanto, aqui em Cúrcula é um sítio privilegiado para conhecer melhor essa figura lendária. Já se passaram 700 anos desde a morte de Marco Polo, por isso o que nós sabemos desta figura mistura-se muito a história com a lenda, com a mitologia e na realidade não se sabe bem o que é verdade e o que não é. Sabemos que o único relato que ficou das viagens de Marco Polo foi um livro ditado por ele já depois de ter regressado das suas viagens, portanto é preciso perceber que as suas viagens demoraram muitos anos e portanto é como se ele na sua idade mais avançada tivesse ditado um relato muito por alto das suas viagens e daí resultou o livro das viagens de Marco Polo. Com base nesse livro, e com base que não é uma coisa histórica nem uma coisa científica, mas é um relato mais ou menos imperfeito das suas viagens, é com base nesse livro que hoje sabemos mais ou menos o que terão sido as viagens de Marco Polo. E as viagens de Marco Polo estarão para sempre ligadas à mítica ideia da Rota da Seda. As lendárias viagens de Marco Polo
cobriram o que nós hoje associamos o nome de Rota da Seda, em grande parte, embora o nome Rota da Seda não existisse na altura, só foi um nome atribuído no século XIX. Mas Marco Polo viajou inicialmente com o seu pai e o seu tio, que já eram mercadores venezianos, e depois iniciou as suas viagens em direção ao Oriente, atravessando muitas das rotas que faziam parte do que nós chamamos hoje Rota da Seda, atravessando o que é hoje a Ásia Central, o Irão, o Turcomenistão, o Quirguistão, o Tajiquistão, até chegar ao Reino da China, que já na altura era uma civilização super desenvolvida. A cidade de Pequim tinha 1 milhão de habitantes, comparado com os meros 50 mil de Veneza, e Marco Polo terá ficado mais de uma dezena de anos na China, alegadamente a trabalhar para o imperador mongol, que era na altura Kublai Khan, neto de Gengis Khan. Depois de vários anos, e supostamente formou família, portanto passou uma vida na China a trabalhar para o imperador. Pensa-se que tinha a ver com a recolha de impostos, por exemplo, e depois decidiu voltar por mar até atravessando muito do Sudeste Asiático, o Sri Lanka, Hormuz e até chegar novamente ao Mediterrâneo e a Veneza. Portanto, Marco Polo, as suas viagens duraram uma vida e é por isso que inspiraram muitos dos viajantes, mas não só, escritores, poetas, e ainda hoje o seu livro é um dos poucos livros medievais que ainda é hoje lido por muitas pessoas. Marco Polo também inspirou as nossas viagens e em 2013 fizemos a Rota da Seda desde Istambul até Xi'an, portanto cruzando exatamente esta parte norte da Ásia Central e do deserto de Taklamakan e das montanhas Pamir e Tian Shan. E essa grande viagem em 2013 também nos inspirou para o nosso primeiro livro, precisamente sobre a Rota da Seda. Portanto, esse livro já vai na 3ª edição e continua a ser um dos nossos livros mais vendidos. E agora, ao jantar, vamos comer o que, Ruizinho? Vamos comer peixe grelhado, acompanhado de vegetais e chickpeas. Isso é o quê? Como é que chama isso em português? O quê? Chickpeas. Sei lá. É tipo um puré com qualquer coisa. Parece-me tipo puré de... Abóbora. abóbora. Acho que sim. Será? Mas tem bom aspecto. E na terra do vinho, temos que provar vinho. Queres-nos falar dos vinhos aqui de Corcula? Corcula, Rui. Cúrcula. Em português é Corcula. Corcula, está-se mesmo a ver. Vinho de Corcula. Tem umas castas aqui de vinho branco da região, que é Krka, se qualquer coisa, e Pojip. Este não sei qual é, a House Wine, mas é bom. Deixa eu perguntar. E depois tem uma outra casta, que é também rosé e tinta, que é qualquer coisa Mali. Plantis Mali, assim qualquer coisa. Fomos hoje à prova de vinhos, mas o Rui, olha, não, pronto, esqueceu-se de apontar. O croata está um bocadinho enferrujado. Mas não é grande vinho, mas também não é mau. Mas também os nossos padrões de qualidade são os vinhos de portugueses. Uma pessoa depois chega aqui e pronto, olhem, é isto. Vá, cheers! Para acompanhar um peixinho, não se está nada mal. O nosso dia em Corcula, ou Corchula, como preferirem, estava a chegar ao fim. Vamos regressar ao nosso barquinho? Já estamos a chegar. Agora viemos a pé desde a cidade até à marina onde o barco está atracado para dormir no nosso Chambre-Élysées. 10 minutos para ir a pé, não? Sim, espera aí. Acho que sim. Agora temos que procurar o nosso barco, que vai ser meia hora para o encontrar. Pronto, bora lá.